Será que a filosofia traz retorno imediato à sociedade ou é uma perca de tempo? Então, curte agora esse vídeo e fica comigo até o final que você vai se surpreender com o que eu tenho a dizer. Jair Bolsonaro anunciou que, junto ao ministro da Educação, ele pretende descentralizar os recursos em filosofia e em humanas em geral. Eu quero aqui atacar os dois lados da moeda desse debate, que é tanto o governo Bolsonaro e a sua perseguição ideológica, quanto os intelectuais que estão criticando o governo. Como eu sou estudante de filosofia, eu tenho algumas coisas a dizer sobre isso. Então, eu vou começar lendo o que exatamente o Bolsonaro anunciou no seu perfil no Twitter e depois eu vou comentar. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, estuda descentralizar investimento em faculdades de filosofia e sociologia. Entre parênteses, ele chama filosofia e sociologia de humanas. Alunos já matriculados não serão afetados. O objetivo é focar em áreas que gerem retorno imediato ao contribuinte, como veterinária, engenharia e medicina. No próximo tweet ele fala que a função do governo é respeitar o dinheiro do contribuinte, ensinando para os jovens a leitura, a escrita e a fazer conta e depois um ofício que gere renda para a pessoa e bem-estar para a família, que melhore a sociedade em sua volta. Bom, de cara, a primeira coisa que eu tenho a comentar é sobre a ideia de descentralizar investimento em faculdades de filosofia e sociologia. Isso porque, ao meu ver, a ideia de descentralização é mais que bem-vinda. Eu realmente acredito que as universidades devem parar de depender das verbas estatais. Isso exige uma maior abertura do mercado, permitindo financiamento privado de forma transparente em universidades públicas e tantas outras coisas que fariam com que o investimento nessas áreas não dependesse quase totalmente do governo. O problema é que o Bolsonaro não está falando de descentralização como uma abertura de mercado. Ele está falando em simplesmente cortar verba. Na linguagem dele, descentralizar ou diminuir ou secar a fonte de renda desses pesquisadores e professores de filosofia e sociologia nas universidades. E eu não duvido que ele queira fazer isso, inclusive até mesmo lá no ensino médio. Nesse sentido, ele não está fazendo uma proposta de melhora para essas áreas e sequer para a sociedade civil. O Bolsonaro está simplesmente abraçando a marginalização dessas áreas e ele faz isso com um discurso supostamente belo e moral, como se tivesse preocupado com os cidadãos de bem que querem ver retorno social do dinheiro dos seus impostos, algo que vem de bem no discurso, mas que ignora um monte de implicações que surgem dessa prática. Agora, a segunda coisa que a gente pode notar no anúncio do Bolsonaro é o quanto as humanas são desprestigiadas no seu governo, não apenas porque ele não vê retorno imediato da filosofia e da sociologia, como ele especialmente reduz as humanidades à filosofia e à sociologia. Parece que o Bolsonaro não sabe que as humanidades são tão diversas que contemplam uma infinidade de áreas que o próprio Bolsonaro admitiria serem essenciais para o desenvolvimento do Brasil, como, por exemplo, arquitetura, administração, urbanismo, audiovisual, direito, economia, educação, geografia, pedagogia, publicidade e propaganda, relações internacionais, segurança pública, turismo, enfim, tudo isso e muito mais está dentro do espectro das humanas, das humanidades. Filosofia e sociologia são apenas duas áreas, dentre dezenas ou então centenas de outras áreas das humanidades. E quando o Bolsonaro fala que as humanas não geram retorno imediato, então se ele quer ser coerente, ele vai ter que parar de gastar verba com publicidade e propaganda, vai ter que parar com os incentivos fiscais para o turismo, acabar com o funcionalismo público, que está lotado de gente da administração, vai ter que acabar com a segurança pública, dentre tantas outras coisas que ele deveria fazer para ser coerente ao diminuir os investimentos nas humanidades. Aliás, se Bolsonaro quer ser coerente mesmo, então que Bolsonaro feche o Ministério da Educação. Tanto porque a educação é uma área por excelência das humanidades, quanto porque todo mundo sabe que educação só dá retorno à sociedade depois de décadas educando as pessoas. Ou seja,
aqui a gente já pode notar que o problema nem é que humanas não deem retorno imediato. Afinal, muitas áreas de humanas dão retorno, como por exemplo o turismo, que gera um retorno econômico de forma bem evidente até. O problema para Bolsonaro e a sua máfia governamental é que eles desprezam o ensino de filosofia e sociologia, uma repulsa que eles não conseguem justificar em termos claros e distintos, né? E que, se há justificação alguma, provavelmente ela advém do olavismo cultural que foi introjetado no governo graças aos filhos do Bolsonaro, que conseguem mesmo controlar o que o pai pode ou não pode dizer, né, lá no seu perfil no Twitter. É bizarro. Outra coisa é quando o Bolsonaro fala que o objetivo dessa suposta descentralização é focar em áreas que geram retorno imediato. E daí ele ilustra como exemplo os veterinários, os médicos e os engenheiros. Bom, pelos exemplos que o Bolsonaro dá, o retorno imediato no qual ele fala está num sentido de utilidade prática, né, e não uma utilidade teórica. Ou seja, a gente vê o trabalho do veterinário porque ele cura animais, né? Animais são reais, são palpáveis, estão ali, e isso é visível. A gente vê o trabalho do médico porque ele cura pessoas, a mesma coisa, e a gente vê o trabalho do engenheiro porque os seus conhecimentos técnicos constroem coisas visíveis, como por exemplo um prédio, um edifício ou outras coisas, enfim. Agora, a gente não vê o trabalho do filósofo e do sociólogo nesse sentido prático, porque é praticamente impossível eu demonstrar algo como, sei lá, uma hegemonia cultural ou uma estratificação social, que são conceitos tratados na sociologia, assim como é praticamente impossível eu demonstrar um qualia, tal como, por exemplo, a vermelhidão do vermelho, ou então um zeitgeist hegeliano, né, que seria a ideia do espírito do tempo, ou ainda demonstrar algo como, sei lá, um valor moral, né? Tudo coisas que a gente estuda nas mais diferentes áreas da filosofia, como filosofia da mente, filosofia da história e a filosofia moral, né, a famosa ética, que talvez esteja faltando no governo. O que eu estou querendo dizer aqui é que essas coisas todas, né, dado que não são demonstráveis na realidade, tal como a gente demonstra a construção de um edifício ou a cura de uma doença, essas coisas tratadas pela filosofia e pela sociologia não são tão diferentes do que a grande maioria das ciências, inclusive a medicina, a veterinária e a engenharia, não é diferente do que elas têm feito, por exemplo, para se estabelecerem como instrumentalmente úteis. Isso porque todas essas áreas ainda precisam de constante aperfeiçoamento na pesquisa para que sejam aplicadas de forma cada vez mais útil na sociedade. E quando eu falo da importância da pesquisa em todas essas áreas, sejam as humanidades, sejam as exatas ou as biológicas, eu estou falando do fato de que existem tantos problemas particulares de cada área que só serão superados caso eles sejam pesquisados, caso se identifique o funcionamento dessas coisas, caso se descubra soluções e por aí vai. Isso vale tanto para engenharia e medicina, né, quanto para a filosofia e para a sociologia. Aliás, sobre a filosofia especialmente, ainda tem o fato de que o repasse de verba nem é tão absurdo quanto é para outras áreas. Isso porque a gente não precisa de laboratório, a gente não precisa de instrumentos específicos, a gente não tem que fazer coleta de dados ou qualquer coisa do tipo, a gente só precisa de uns livros, sendo que muitas vezes a gente encontra esses livros disponíveis gratuitamente na internet, e também a gente precisa de uma sala de aula, seja para aprender ou para ensinar. De resto, a gente só precisa sentar, ler e escrever. Em outras palavras, não é porque você não está vendo os resultados que o investimento nessas áreas está dando, né? Não é por causa disso que essas áreas deixam de ser de suma importância, que os custos deixam de serem compensados, né, pelos benefícios. Só para citar um exemplo, eu estava há pouco numa aula aqui na PUC, né, de neurociência do sono, com especialistas de renome internacional nesse assunto. Hoje foi mostrado que, graças a uma pesquisa de mais de 20 anos, sem resultado prático, finalmente descobriram causas de alguns problemas comuns na população, como, por exemplo, a insônia. E com o conhecimento que a gente tem hoje,
né? A gente poderia, por exemplo, salvar a vida do Michael Jackson, que não precisava de drogas pesadas para aguentar a rotina de astro do pop. Mas ele precisava, isso sim, de noites de sono controladas, que é uma receita que a gente tem hoje e que é muito aplicada em atletas e campeões olímpicos. E esse é apenas um exemplo, porque existem tantos outros de pesquisa de base sem resultados práticos, que inclusive foram positivos até mesmo quando o cientista estava errado na sua hipótese, porque muitos erros acabam nos fazendo chegar à verdade. O Instituto do Sono, por exemplo, do Sérgio Tufik, que estava dando essa aula aí, ele surgiu daí, de um erro científico relacionado a testes com drogas em ratos de laboratório, que de forma não intencional fez surgir esse Instituto Brasileiro, que é hoje referência mundial em estudos do sono e tem melhorado a qualidade de vida aí de muitas pessoas ao redor do mundo. O que eu estou querendo dizer aqui é que nenhuma pesquisa de base na ciência, sejam humanas ou não, nenhuma delas traz retorno imediato. Quando trabalha por excelência teórico, então, essa ideia de utilidade prática, ela cai totalmente por terra. Deve te fazer o quê? Sei lá, um século que Einstein anunciou a ideia de buracos negros e só agora, no ano de 2019, a gente conseguiu confirmar empiricamente a existência desse fenômeno. E aí, Bolsonaro, se Einstein fosse brasileiro, bora cortar o investimento desse gênio, já que ele não deu retorno imediato para a sociedade? Então, presidente, você vai ser coerente e descentralizar o financiamento de tudo que não traz retorno imediato, ou você vai continuar pegando no pé exclusivamente da filosofia e da sociologia, a mando de um ideólogo que nem o Olavo de Carvalho e as suas marionetes que estão lá no governo, né, essas olavetes. Bom, daí depois no próximo tweet o Bolsonaro fala que respeitar o dinheiro do contribuinte é ensinar os jovens a ler, a escrever, a fazer conta e a partir daí, né, dar a eles, né, esse ofício, algum ofício que gere renda e melhore a sociedade à volta desses jovens. Olha, senhor Jair Messias Bolsonaro, eu concordo demais contigo nisso. Por exemplo, eu sei ler, eu sei escrever, eu sei fazer contas básicas, eu até mesmo ensino outras pessoas, gerando valor para a sociedade e movimentando certa renda em torno da minha pessoa. Tem gente que paga para eu fazer esses vídeos que eu estou fazendo agora e mesmo para dar aulas particulares. Tem gente pagando graduações na minha área e movimentando grana sem sequer pensar em retorno imediato social. Tudo isso e muito mais girando à minha volta. E tudo isso é importante social e economicamente. Agora, o que você talvez não consiga admitir é que tudo isso acontece com um simples professor de filosofia, de modo que isso não se restringe aos médicos, aos veterinários e nem mesmo aos engenheiros. Eu era aquele jovem de classe média baixa que aprendeu a ler, aprendeu a escrever, aprendeu a fazer contas e aprendeu a relevância de ter um emprego. Ainda assim, eu escolhi a filosofia, podia ter ido para qualquer outra área. E eu tenho influenciado muitos outros jovens a filosofia, aprendendo o poder de um raciocínio lógico bem feito, a relevância de amparar a moralidade na racionalidade e tantas outras coisas nesse sentido. Sim, a educação básica é de suma importância, não tem como negar isso, e eu concordo que tem que destinar mais verbas para o ensino fundamental do que para a educação superior. Mas e depois da educação básica, o que é que vem? O jovem, ele quer comandar a própria vida, ele quer fazer escolhas, ele quer gerar sentido para si mesmo. Restringir o número de portas abertas apenas porque algumas dessas portas você considera não serem úteis é o cúmulo da prepotência e da arrogância. É dizer ao jovem o que é que ele deve fazer ao invés de simplesmente permitir que ele trilhe o próprio caminho. E talvez seja daí que surge a crítica comum de que o governo não quer uma sociedade crítica, pois uma sociedade crítica é feita de pessoas que acreditam, assim como eu, estão aqui apontando o dedo para o governo e, de fato, criticando o que precisa ser criticado, o que precisa ser exposto e o que precisa ter respostas institucionais. Mas, bom, eu já falei demais do Bolsonaro. Antes de encerrar o vídeo, eu só quero criticar agora o outro lado dessa história,
que são os intelectuais encastelados. Acredito que os dois lados precisam levar bomba, né? Isso porque ao mesmo tempo em que eu vi o Bolsonaro no Twitter anunciando esse corte de verbas, eu também vi muitos intelectuais brasileiros apontarem o dedo para o governo e literalmente favorecer a narrativa anti-intelectual do Bolsonaro. É uma coisa absurda, porque quem deveria defender a academia é quem está mais fazendo a má fama dela. Por exemplo, o Gessé Souza, que é um sociólogo famoso, que comentou esse anúncio do Bolsonaro, né? Se liguem no que ele disse. O anti-intelectualismo do bolsonarismo é uma luta de classes truncada. Seu real apoio é na baixa classe média iletrada, que de modo ambivalente inveja e odeia o conhecimento que não possui. Daí o ataque à sociologia e à filosofia. Eu nem ia fazer esse vídeo se não fosse esse tweet do Gessé. Quando eu vi o post do Bolsonaro, eu pensei, ele está cumprindo a promessa de campanha, ele sempre deixou clara a sua briga com os intelectuais da academia, até aí nada de novo sob o sol. Mas depois que eu vi o tweet do Gessé Souza, eu me motivei a fazer esse vídeo aqui porque eu comecei a sentir uma espécie de nojo misturado com raiva. E, bem, de um lado, a gente tem Bolsonaro e a sua perseguição ideológica contra as humanidades, né? Do outro lado, a gente tem intelectuais encastelados achando que o povo tem que reconhecê-los sem sequer entendê-los. Eu realmente quero entender isso. Como é que o Gessé espera que a classe média iletrada entenda o papel fundamental da sociologia e da filosofia se pessoas como o próprio Gessé, representantes públicas dessas áreas, não sabem educar o povo sobre a importância dessas áreas? É como disse o professor Ribeiro da Silva, que tem um canal ótimo de direito aqui no YouTube e que ensina muitas pessoas sobre a sua área, ao contrário de se isolar no seu mundinho acadêmico, como muitos por aí. É como ele disse lá no Twitter, eu vou ler para vocês. A classe média iletrada, também conhecida como povo, não inveja, mas sim despreza o conhecimento que não possui e para o qual não vê serventia. Se a academia dialogasse e fosse menos encastelada, talvez as percepções mudassem. Ou seja, os médicos, os veterinários, os engenheiros conseguem ter as suas profissões justificadas frente à sociedade porque eles estão ali tratando de problemas perceptíveis à classe média iletrada, enquanto intelectuais de humanas pecam em mostrar à sociedade o valor do trabalho que eles têm feito, ainda mais diante do fato de que bolsas de estudo e pesquisa geralmente provêm de impostos. E impostos exigem que o seu uso tenha justificação pública. As pessoas precisam, então, entender a utilidade dessas bolsas para que estejam do lado dos intelectuais e não dos anti-intelectuais, como é o caso do Bolsonaro. Portanto, se o bolsonarismo está nessa guerra toda e ganhando e convencendo, não é sem motivo. Assim como ele foi eleito graças à esquerda ter tirado ele do status de apenas mais um político fisiológico de baixo clero, colocando ele então num pedestal de inimigo da esquerda que favoreceu o seu sucesso eleitoral na direita, o Bolsonaro que agora está vencendo na guerra contra os intelectuais porque os intelectuais não conseguem mostrar a sua importância para essa sociedade que eles insistem em chamar de classe média iletrada. Só que quando você chama essa sociedade de iletrada, você distancia essa sociedade e torna ela inimiga de você mesmo. É um tiro no próprio pé. E se por acaso você que está assistindo é um intelectual da filosofia ou sociologia, achando que está certo, ao simplesmente acusar a sociedade de ignorância, bom, perdão, mas o ignorante aqui, para mim, pelo menos, é claramente você. E bom, então, eu volto à pergunta inicial deste vídeo aqui. Afinal, será que a filosofia traz ou não traz retorno imediato à sociedade? E se querem saber, é só olhar para o que está acontecendo agora, neste instante, enquanto vocês assistem esse vídeo. Ironicamente, dá para a gente dizer que uma das provas do retorno imediato da filosofia
é o fato de que Bolsonaro anunciou essa medida ontem e eu, formado em filosofia, estou aqui destrinchando os detalhes dessa argumentação do nosso presidente, expondo para a sociedade os seus erros e as suas debilidades. Eu, um simples filósofo de formação, estou aqui fazendo o papel de figura pública, alertando as pessoas sobre o que significa toda essa balela eleitoreira e populista que está agora no poder. Em outras palavras, a minha mera existência não apenas contraria esses intelectuais encastelados, a minha simples existência refuta Bolsonaro. Enfim, pessoal, é basicamente isso que eu tinha para dizer sobre essa treta toda que está aí anunciada. E se vocês gostam do que eu faço, querem me ver posicionar mais vezes aí, que nem me pediram recentemente esse vídeo, querem me criticar ou o que for, as pontes estão dadas. Deixem os seus comentários, curtam esse vídeo se ainda não curtiram. E claro, acessem padrim.com.br/Alisson, link que eu deixo na tela, para que sejam meus padrinhos e madrinhas, né? Toda ajuda é super bem-vinda. Aliás, saibam que, ao contrário do que faz esse governo que está aí, investir em mim é, de certa forma, investir em filosofia. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Alisson Augusto e a gente vai se falando. Forte abraço.